Amém, irmãos? Queridos, abram comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quero Ô, Lele, é NAA, desculpa. Falei ARA, mas é NAA. É quase parecida, mas vai dar uma diferençazinha aí na hora de lermos. Todos acharam, irmãos? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isto vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus, em plena sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e com toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém, irmãos? Bom, vamos lá. Essa carta, quando Paulo escreve, irmãos, mais ou menos é o ano 60 depois de Cristo. Ela é escrita após a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então Paulo vai escrever essa carta. Antes de nós entrarmos nos textos, nos versículos, nós vamos entender alguma coisa anterior. Porque, irmãos, o que nós somos capazes de produzir em situações de prisão? Quando eu falo prisão, eu estou falando de restrições, né? Geralmente, irmãos, a nossa baixa performance, e aí eu estou falando basicamente da vida cristã, ela diz a respeito de uma incapacidade ou de alguma restrição que a gente vive. É uma restrição de saúde, é uma restrição financeira, algum nível de restrição. A gente atribui essa diminuição de produtividade de vida cristã a algum nível de restrição. Agora é interessante, irmãos, que Paulo, nesse momento, ele está preso em Roma. É a primeira prisão do Paulo, é a prisão por conta de uma denúncia dos judeus, não é uma prisão por conta de Roma. Na segunda prisão do Paulo, Paulo vai ser morto, né? Paulo vai acabar morrendo. Os romanos, porque agora ele está sendo, na segunda prisão, ele é preso porque há uma denúncia contra Roma, né? Então Paulo agora é um inimigo do Estado. Nesse sentido, Paulo não está sendo um inimigo do Estado, ele está ali por uma questão concernente à lei dos judeus. E aí Paulo, quando foi preso, quando foi pego lá em Jerusalém, ele clama por César, então ele vai para César, ele fica 2 anos em Roma, ali esperando uma audiência com César e tudo mais. Nesse período, irmãos, Paulo tem uma prisão domiciliar, mas ele tem um nível de restrição. A guarda pretoriana fica cuidando do apóstolo Paulo e ele tem uma certa liberdade de receber pessoas na casa. Mas ele tem uma restrição de mobilidade. Ele não pode mais sair pregando, fazendo viagem missionária, levando lá os seus amigos, né, os seus leais obreiros de cidade em cidade, como ele fazia antes. Então agora Paulo tem 2 anos para ficar dentro de uma casa e agora Paulo tem que produzir de uma outra maneira. Paulo tem que produzir para o Evangelho de uma outra forma. E é interessante, irmãos, que na prisão do Paulo, Paulo vai escrever 4 cartas.
Paulo vai escrever uma carta aos Efésios, Paulo vai escrever uma carta aos Colossos, Paulo vai escrever uma carta a Filipenses e Paulo vai escrever uma carta a Filemão. A carta de Colossos e de Efésios são chamadas as cartas mais espirituais de Paulo. Porque na carta de Paulo aos Efésios, ele vai enaltecer a graça e as virtudes da igreja em Cristo Jesus. A carta aos Colossenses, ele vai falar da primazia da pessoa de Jesus. Ele vai fazer a carta mais amorosa, que é a carta aos Filipenses. O termo fraternidade, amor fraternal, ele vai aparecer muitas e muitas vezes na carta de Paulo. Então, ele vai escrever as cartas mais espirituais, Efésios e Colossos, a carta mais amorosa, que é a carta de Filipenses, e a carta mais pessoal, que é a carta de Filemão. É Paulo abrindo o coração a Filemão. Então, Paulo, irmãos, na prisão, consegue produzir cartas extraordinárias. O que significa, irmãos, que ainda que a gente tenha algum nível de restrição em Deus, a gente pode produzir coisas maravilhosas para a glória dele. Amém? Bom, então, basicamente esse é o contexto. Mas eu quero olhar para essa pequena porção do capítulo 1, porque aqui Paulo registra 2 níveis de oração. Paulo está escrevendo aos Colossos, e ele não é o fundador da igreja de Colossos. O fundador da igreja de Colossos é Epáfras. Então Paulo não foi até Colossos, não participou da rota missionária do Paulo, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira viagem missionária. Não participa da rota missionária a cidade de Colossos. Colossos, irmãos, ela é uma cidade que ela está numa decadência econômica, porque ela era uma rota de navegantes, ela era uma rota comercial, e por causa da abertura de outras rotas comerciais, Colossos começa a ter um declínio, ela começa a perder a sua importância econômica. Mas lá, Epáfras está numa igreja. Na verdade, ele é o fundador da igreja de Colossos, ele também é o fundador da igreja de Laodiceia. Então, não é uma igreja que Paulo funda, não é uma igreja que Paulo vai lá e estabelece, é uma igreja que o companheiro dele, Epáfras, faz. Então Paulo vai escrever uma carta a esta igreja, Paulo vai contribuir a essa igreja escrevendo para ela. E nesse registro inicial, capítulo 1, Paulo vai fazer 2 orações. Só para a gente ter um pano de fundo, para a gente entender bem por que Paulo está escrevendo essa carta aos Colossos. Porque essa igreja, irmãos, ela está fundamentada, a gente vai perceber isso. Ela está crescendo, ela está se fortalecendo, mas ela está lidando com algumas heresias, Alguns falsos ensinos estão entrando dentro da igreja. E Paulo, então, vai escrever sobre esses falsos ensinos. Basicamente, irmãos, é um ensino que falava que através de rituais, de festas, as pessoas iam progredindo, iam crescendo, tal. E o que Paulo faz? Paulo escreve dizendo que o nosso crescimento, que tudo, irmãos, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Por isso, todo o nosso crescimento, todo o nosso desenvolvimento, toda a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. Então, o que Paulo faz? Ele fala sobre a grandeza de Cristo, a supremacia de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele nos libertou do cativeiro das trevas, Ele nos santificou, Ele tirou as nossas amarras do pecado, Ele nos tirou das trevas e Ele nos conduziu para o reino do seu Filho da luz. Ele é a imagem exata do ser de Deus, Ele é a primazia, Ele é o primogênito entre os mortos, e Ele vai fazer uma exaltação da pessoa de Cristo para a igreja de Colossos, tá bom? Então, basicamente, esse é o pano de fundo da igreja, mas eu quero focar nas 2 orações do Paulo. As 2 orações do Paulo. Lá no verso de número 3, eu queria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, ele vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, toda vez que eu vou orar por vocês, toda vez que eu vou fazer menção do nome de vocês, há uma gratidão no meu coração. Eu fico feliz por orar por vocês. Eu fico feliz por saber que vocês estão bem. Eu fico feliz por saber que vocês estão crescendo. Eu fico feliz por saber que vocês estão estabelecidos. E toda vez que eu vou orar, nasce alegria no meu coração. Nasce alegria, nasce contentamento no meu coração. E por que Paulo diz que nasce contentamento, alegria, ação de graças, Uma oração de ação de graças por ele. Verso 4, ele vai dizer assim: porque desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos
E por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Por que Paulo, então, tem uma oração de ação de graças, irmãos? Quais são as virtudes que está fazendo Paulo agradecer a Deus pela vida, pela existência, pela forma como a igreja está caminhando? Três coisas, irmãos, que é o tripé da vida cristã. Grave bem isso, o tripé da vida cristã. Ele vai falar da fé, lá no versículo de número 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, a fé é o primeiro do tripé da caminhada cristã, da vida cristã. A segunda, o amor. Ele vai falar do amor que eles têm para com todos os santos. E ele vai falar da terceira, a esperança. Ele fala da esperança que eles receberam por causa da proclamação do Evangelho. Se nós olharmos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai identificar esse mesmo tripé. Ele vai falar para a igreja de Tessalônica que ele também dá graças por causa daquela igreja. Por causa do quê? Da sua fé operosa, do seu amor abnegado e da sua perseverança na esperança. Esse mesmo tripé é identificado por Paulo na igreja de Coríntios. Quando ele fala de um crescimento, ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. Sendo o maior dos três, o amor. Então, irmãos, a vida cristã, ela precisa estar baseada em três coisas. É o tripé da vida cristã: fé, amor e esperança. A fé, irmãos, porque a fé nos leva às obras. A fé nos leva a produzir para o Senhor. A fé nos faz construir para Deus. Quando nós entendemos fé, irmãos, fé não é apenas um senso, um sentido, uma afirmação moral ou intelectual. A fé, ela é a capacitadora da realização. Por isso, o irmão de Jesus, Tiago, vai dizer que a gente só pode ter fé demonstrando fé em obras. Porque ele está dizendo que uma fé que não produz, uma fé que não executa, uma fé que não realiza, uma fé que não materializa coisas, é uma fé morta. O que é uma fé morta? É uma fé inoperante. Então a fé, irmãos, é o instrumento pelo qual a igreja realiza toda a sua obra. A igreja não realiza a sua obra porque tem. A igreja não realiza a sua obra porque ela é perfeita. A igreja não realiza a sua obra porque ela é abastada. A igreja não realiza a sua obra porque possui todos os recursos necessários. Ela faz porque ela crê que o seu Deus, o seu Senhor, Ele é todo poderoso. Ele tem toda a condição. Ele é o que faz prover. Ele é o que faz acrescentar. Ele é o que faz adiante. E ela crê no seu Senhor e por isso trabalha. Paulo está dizendo que essa igreja de Colossos é uma igreja que tem aumentado a sua reputação, assim como a igreja de Tessalônica. Ela cresce a sua reputação, por quê? Porque ela tem uma fé, e uma fé que produz, uma fé que trabalha, uma fé que avança. Irmãos, fé não é uma coisa interiorizada. Fé não é uma coisa que eu escondo. Eu falo, não, eu tenho fé. Fé é uma coisa, irmãos, que nos leva a materializar as obras da nossa fé. Se nós pegarmos capítulo 11 do livro de Hebreus, o autor aos Hebreus vai nomear pessoas e vai exemplificar pessoas, motivando a quem vai ouvir essa carta. E ele vai falar de homens e mulheres que tiveram fé. Mas você e eu só conseguimos identificar a fé deles por causa das obras deles. Quando nós falamos de Abraão, um homem de fé, ou o pai da fé, como é que nós identificamos que Abraão de fato teve fé? Pelas obras. A gente só consegue dizer o tamanho da fé de Abraão pelo nível de obras que ele executou, o nível de obediência que ele teve e o nível de coisas que ele teve que abrir mão crendo em Deus. A gente só consegue identificar a fé de Abraão por causa do comportamento da obra de Abraão. A gente só consegue identificar a fé de Moisés por causa da obediência e o nível de obra de Moisés. A gente só consegue identificar a fé dos profetas, a fé dos pais da igreja, a fé dos evangelistas por causa da sua obra. Porque a fé, ela é a capacidade que Deus nos dá de realizar coisas em Deus. Em Deus.
Porque nós cremos em Deus. Porque nós cremos no seu poder. Nós cremos no seu amor. Nós cremos na sua misericórdia. Nós cremos na sua soberania. Nós cremos que Ele é Senhor sobre todas as coisas e tudo, absolutamente tudo, seja nos céus, na terra e debaixo da terra, sejam poderes, sejam principados, sejam dominadores, tudo, irmãos, tudo está sujeito a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode negar a voz de Deus. Todos que ouvem a voz de Deus tremem, estabelecem, eles são abalados, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então ele vai falar da fé. Então a fé está ligada à obra, ao que eu realizo, ao que eu executo. A segunda coisa é o amor. E o amor está ligado à nossa identidade, quem somos. Se nós notarmos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus fala, olha, se alguém vier e bater no rosto de vocês, dê a outra face. Se alguém falar para vocês andar uma milha, ande duas. Se alguém te pedir uma peça de roupa, dê outra. Porque fazendo assim, vocês serão identificados como filhos do meu Pai. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, que faz o sol e a chuva vir sobre justos e injustos. Há uma graça natural para todos os homens. Há uma graça natural. Deus dispensa uma graça natural para todos os homens. Os dias são iguais, as estações são iguais. As condições climáticas são iguais, a condição da natureza são iguais, porque é uma graça que Deus derrama sobre todo homem, independente de como o homem está. E quando nós amamos as pessoas, invariavelmente, não porque elas são parte do nosso ciclo social, não porque elas pensam como a gente, não porque elas andam como a gente, mas porque elas são identificadas como criação de Deus, como pessoas que Deus ama, que foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, nós nos assemelhamos à identidade do nosso Pai. Então o amor está ligado à nossa identidade, quem nós somos. Jesus vai chegar a dizer aos discípulos assim, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo então saberá que o Pai me enviou, porque em vocês terá a identidade do nosso Deus, a identidade do Pai. A minha identidade vai estar sobre vocês. A identidade da igreja é o amor. O amor fala de quem nós somos, não as nossas obras. As nossas obras não dizem quem nós somos. As nossas obras dizem quem nós cremos. Mas o nosso comportamento, o nosso amor diz quem nós somos. Nós somos filhos de um Pai de amor. Nós somos filhos de um Espírito de amor. Nós somos filiados e somos transformados a um filho que é um filho de amor. E essa igreja tem fé. E essa igreja tem identidade. Ela parece com Cristo, porque ela tem amor. A terceira coisa, irmãos, talvez das três, a mais negligenciada dos nossos tempos, é a esperança. Agora, irmãos, quando você lê essa palavra esperança nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, não pense que a esperança que está sendo tratada aí é uma esperança de dias melhores. Ele não está falando de uma esperança de você ter um emprego melhor. Ele não está tratando da esperança de você ter uma saúde melhor. Ele não está falando da esperança de você ter uma casa melhor. Ou você ter uma projeção pessoal ou ministerial melhor. Não é esse nível de esperança que a Escritura está tratando. Quando a Escritura trata de esperança, ela não fala acerca da vida pessoal, individual, da pessoa em melhorar alguma área, algum nível da sua vida. Não é esse nível de esperança que a Escritura trata. Não aqui. Essa esperança, ela está ligada aos últimos dias. À volta do Senhor Jesus. Irmãos, qual é o problema de muita gente não permanecer de pé? E não permanecer de pé está ligado a uma questão chamada estabilidade. Quando nós não temos equilíbrio na vida. Quando nós não temos estabilidade na vida. Quando Jesus está no monte, fazendo seus ensinos, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ele vai terminar o seu sermão contando uma parábola. Ele vai dizer isso, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a... Então vieram os ventos, a chuva, as águas bateram com ímpeto e ela permaneceu. Mas todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, eu vou assemelhá-los a um homem que construiu sua casa sobre a...
E vieram as mesmas condições. Vieram a chuva, subiram as águas, bateram os ventos e ela caiu. O que é isso? Estabilidade. Estabilidade. A nossa esperança está ligada à nossa expectativa. E a nossa expectativa é quem vai garantir a nossa estabilidade. Por que algumas pessoas desistem da fé cristã? Porque colocaram a sua esperança em coisas que são abaláveis. Colocaram a sua esperança no trabalho, perdeu o trabalho. Então o evangelho não faz mais sentido para mim. Colocaram a sua esperança na saúde, perdeu a saúde. Então o evangelho já não faz mais sentido para mim. Colocou a sua estabilidade no relacionamento, no casamento, perdeu o casamento não está bom, o que vai fazer? O evangelho não faz mais sentido para mim. Quando a gente coloca a nossa vida cristã nesses pilares, esses pilares, ainda que sejam bons, que sejam importantes, não são estáveis. E se eu e você estivermos construindo em cima disso, haverá um problema, porque essas coisas podem e vão ser abaladas. E é por isso que às vezes você vai encontrar alguém que desistiu da fé, que abandonou a fé. Você vai conversar com essa pessoa, ela vai dizer assim, mas o evangelho não funciona para mim porque o meu casamento não deu certo. O evangelho funciona para mim porque eu fiz tudo certinho. E no final eu fiquei doente, no final eu fiquei desempregado. No final aconteceu coisas que eu não queria que acontecesse. Então onde estava a esperança dessa pessoa? Ela estava em algum lugar que foi abalado. Então a nossa estabilidade, irmãos, a nossa constância, a nossa esperança precisa estar em algo, e mais precisamente em alguém, que não pode ser abalado, que é no Senhor Jesus Cristo. Há uma esperança da igreja. A igreja ela não está esperando. Lembra, irmãos, que eu falei que a igreja de Colossos, ela está numa região que está financeiramente, economicamente em declínio. Porque ela era uma rota comercial e ela perdeu sua importância pela criação de outras rotas comerciais. Essa igreja não está buscando em Deus, dizendo assim, não, vamos buscar ao Senhor, porque nós vamos voltar a ser uma rota importante. Vamos buscar ao Senhor, porque nós vamos voltar a ser comerciantes interessantes, porque o dinheiro vai voltar a circular, a economia vai continuar a circular, Deus vai mudar a rota econômica, e a gente vai se tornar, de novamente, uma cidade importante, uma metrópole importante. Vamos orar a Deus, porque Deus vai mudar a nossa condição financeira, social. Não, vamos orar. Não, irmãos, eles não estão olhando para isso. Eles estão olhando para isso, dizendo o seguinte, olha, a gente vai começar a ter dificuldades econômicas, nós vamos ter dificuldades financeiras, nós vamos ter algum nível de perseguição, mas há uma coisa, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia voltará dos céus, aquele que virá para buscar a sua igreja, aquele que virá para estabelecer o seu trono de glória, aquele que virá com certo de justiça, de equidade. Ele vai voltar, as nuvens vão de revelar o Senhor Jesus Cristo, cheio de glória, cheio de poder, cheio de virtude, lá de adiante, o som da última trombeta. Ele vai vir, ele virá, e ele dará consigo a vida eterna, a coroa da vida, a esperança. Ele nos levará para um lugar onde não há lágrimas, onde não há morte, onde não há dor. A nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por causa dessa esperança eu vou até o final. Entende, irmãos, que esperança nas escrituras, nos evangelhos, não diz acerca da sua vida pessoal, mas ela diz acerca da expectativa de todo crente, de todo homem, de toda mulher firmada em Deus. Ele virá e ele estabelecerá o seu reino de glória para todo o sempre. E essa igreja tem esse tripé. Para mim, irmãos, o tripé hoje, o mais fragilizado entre nós, é o terceiro. Nós temos aprendido a colocar esperança em coisas erradas. Nós temos colocado o nosso coração em lugares que nós não deveríamos colocar com a força que nós temos colocado. Nós estamos criando expectativas em Deus que Deus não nos prometeu. Nós temos criado uma imagem de um Deus que não é o Deus que prometeu as coisas que prometeu. Nós temos acreditado e construído fantasmas para nós. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Eu não estou falando aqui, irmãos, volto a dizer, preguei isso na sexta, quero refrisar isso. Eu não estou pregando a síndrome do vira-lata, dizendo que a gente vai ser os piores de todo o mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não deva orar, pedindo um salário melhor, um emprego melhor, uma melhora financeira, uma melhora no seu casamento, uma melhora familiar, uma melhora pela nação. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo só uma coisa, não coloque a sua esperança, a sua fé nisso. Firme em Jesus, na sua volta, no seu reino que jamais passará. Essa é a verdadeira esperança que nós... Esta é a esperança do Evangelho, irmãos. Essa é a boa notícia.
Na verdade, irmãos, a vida cristã, ela toda só faz sentido por causa dessa esperança. Porque Cristo não está nos preparando, irmãos. Cristo não nos santificou, Cristo não nos separou e nos santificou para nós irmos bem na terra, mas Ele tem nos preparado para que nós possamos adentrar a glória eterna. Ele tem nos transformado de glória em glória para aquele grande dia, irmãos. Ele já começou em nós um processo de eternidade. A eternidade ela não vai acontecer no evento que Jesus voltar. Ela já começou a acontecer em mim e em você. Por isso Jesus Cristo vai dizer, quando alguém disser para você, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, não vá, não acredite, porque o reino de Deus já começou aonde? Dentro de você. Já está acontecendo. Deus já começou a estabelecer seu reino. Deus já começou a estabelecer as suas fontes. Deus já começou a levantar seus marcos. Deus já começou a colocar o seu reino sobre a face da terra. Aonde Ele começou isso? Dentro de mim, dentro de você. Um reino, irmãos, uma nação, ela pode ser destruída. Você pode destruir uma capital. Você pode destruir seus polos militares. Você pode destruir sua marinha, sua aeronáutica. Você pode destruir seu exército, infantaria. Coisas, objetos você pode destruir. Mas como é que se destrói um templo que nasce dentro do coração das pessoas? Como é que se dissolve um reino que não é físico? Que não são marcos, que não são templos, mas nasce em cada pessoa. Como que se arranca um reino que nasce dentro do coração das pessoas? Não se arranca. Por isso ele é um reino inabalável. Ele permanece lá dentro. Amém? Então Paulo está fazendo a primeira oração. A primeira oração do Paulo são sobre coisas que tem na igreja. Paulo está orando e dando graça a Deus por coisas que a igreja possui. Por coisas que a igreja manifesta. E essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com Paulo. Agradecer por coisas que já temos. Agradecer por coisas que já acontecem. Agradecer por coisas que já estão entre nós. É olhar e saber que pode melhorar. Mas já tem muita coisa acontecendo entre a gente. Já tem muita coisa que Deus fez. Já tem muita obra de graça. Já tem muita intervenção divina. Já tem muito crescimento. Já tem muita revelação. E nós temos que aprender a dar graça por coisas que Deus já tem nos dado. Às vezes, irmãos, a necessidade, as ausências de algumas coisas, tapa os nossos olhos, os nossos ouvidos em coisas que nós já temos. Deus já nos deu. Deus já nos entregou. Deus já nos enriqueceu. E nós temos que aprender a fazer orações de graça por coisas que nós já temos. Por coisas que nós já recebemos. Paulo está ouvindo seu companheiro falar e relatar na igreja. E dizendo, essa igreja está assim, essa igreja está assada, essa igreja tem fé, essa igreja tem amor, essa igreja está esperando o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando senta para escrever, Paulo está com o coração grato. Está orando a Deus com ações de graça. Irmão. Embora ela esteja debaixo de um ataque de heresias, embora aquela igreja esteja flertando de algum nível com um falso ensino, às vezes, irmãos, a gente permite o pessimismo tomar conta do nosso coração. A gente morre antes do tiro acontecer. A gente já se aflige antes da luta começar. E isso vai tirando de nós, irmãos, a visão de coisas que Deus já fez e de coisas que Deus já tem nos dado. E elas estão presentes entre nós, irmãos. Nós temos que aprender a dar graça pelas coisas que nós já temos. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira oração do Paulo. Agora Paulo vai fazer uma segunda oração. Eu queria ver com os irmãos a segunda oração do Paulo. Porque embora Paulo desse graças às coisas que estão acontecendo, Paulo não era cego para as coisas que iriam acontecer. O fato de Paulo dar graça por coisas que estão acontecendo na igreja não cega dele a visão de perigos que estão adiante. Isso é uma coisa que nós também precisamos aprender, irmãos, com Paulo. O fato de uma coisa muito boa acontecer entre nós não significa que nós estamos livres dos perigos do mundo. A gente não pode ficar embriagado com a alegria de tal maneira que a gente perca a visão e a sensação da realidade.
Os irmãos, as irmãs que em algum momento, infelizmente, já ficaram embriagados, sabem que a embriaguez tira a percepção da realidade. Tira a sensação até do perigo. Não é verdade? Não precisa responder não, para não se denunciar. Mas a pessoa quando ela bebe, quando ela está embriagada, ela perde a sensação de espaço. O passo dela já não é mais um passo certo, é cambaleante. E ela começa a se colocar em zona de risco, de perigo. Então Paulo, embora seja alegre, e muitas vezes a Bíblia vai tratar a alegria como vinho, ou o vinho como alegria, vai fazer esse contrabalanço, esse sinônimo, essa exemplificação. Então eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos ficar embriagados pela alegria. Nós não podemos ficar embriagados com aquilo que temos, de tal maneira que nós fechamos os olhos para os riscos. Às vezes você vai fazer uma advertência para uma pessoa, ela está bem. Ela está vivendo um tempo bom. Ela tem saúde. Ela tem estabilidade financeira. Ela tem uma condição mental boa. Mas você está enxergando que tem um risco ali na frente. Ela está flertando com uma heresia. Ela está abraçando uma coisa não bíblica. Ela está desenvolvendo uma fé não fundamentada no Evangelho. E quando você vai lá conversar com ela, você vai lá divertir, ela se embriaga com as coisas que tem. Ela vai dizer, não, imagina, que isso, eu estou bem, está tudo certo comigo. O que eu quero comer eu como, para onde eu quero ir eu vou. Minha família está bem, minha esposa está bem, meu marido está bem, minha filha está bem, meu filho está bem. Não, eu até sou fiel nas finanças da igreja. Mas está flertando, irmãos, com coisas não bíblicas. E está começando a desenvolver uma fé apartada do Evangelho. Uma fé ensimesmada. Então, irmãos, uma coisa que nós não podemos perder de vista é que, embora a gente tenha coisas boas, nós temos que ficar atentos para os perigos da nossa fé. Se a gente começar a desenvolver uma fé não fundamentada nas Escrituras, não fundamentada na verdade, mas uma fé fundamentada nos prazeres e nos ganhos. A fé que se fundamenta pelo que tem e não pelo que se precisa ter. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então Paulo, embora dê graças às coisas que existem na igreja, embora Paulo consiga fazer uma oração de graças pelas coisas que já estão manifestas na igreja, Paulo está vendo os perigos bater na porta da igreja de Colossos. Então agora Paulo vai fazer uma segunda oração. Sobre as coisas que Paulo quer que a igreja tenha, ou que ela seja acrescentada. Porque não existe ninguém, irmãos, que tenha uma fé tão boa que essa fé não possa crescer. Não existe ninguém, irmãos, que tenha vencido o pecado e vivendo em santidade que não possa se santificar mais. Não existe ninguém, irmãos, que seja tão conhecedor das Escrituras que possa abandonar a leitura diária, a vida devocional. Não existe ninguém, irmãos, que mais íntimo de Deus possa ser, que possa abandonar uma vida de oração. Nós precisamos sempre crescer, irmão. Amém? Então vamos ver as coisas que Paulo então vai orar para aquela igreja. Amém? Então, olhe comigo aí o verso de número 9. Ele vai dizer assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. E aí Paulo vai começar. E de pedir que transborde de pleno conhecimento da vontade de Deus. E de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, Paulo agora vai fazer uma escala de crescimento para a gente. Paulo vai agora falar sobre uma escala de crescimento. E ele vai dizer para mim e para você que o primeiro degrau dessa escala de crescimento chama-se conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento da vontade de Deus. Embora pareça ser uma coisa simples, está aí uma coisa que não acontece com a frequência que deveria acontecer. Porque nós, irmãos, quando nos convertemos, nós somos muito encorajados a dizer para Deus o que é que nós sentimos e o que é que nós precisamos. Quando nós nos achegamos a Deus, nós somos ensinados corretamente, eu não estou aqui dizendo que está errado, corretamente,
Nós somos ensinados a apresentar tudo diante de Deus. Seja colocar diante do... que os irmãos não vivam em ansiedade, mas que tudo seja conhecido de Deus, em orações, em súplicas. Nós aprendemos a chegar a Deus e a derramar tudo. Nós somos ensinados a colocar diante do Senhor, a derramar o nosso jugo diante do Senhor, a entregar para o Senhor as nossas faltas, a entregar para o Senhor as nossas culpas, a entregar para o Senhor os nossos pecados. Nós somos encorajados a ir e deixar tudo aos pés de Jesus. E é verdade, tudo isso tem que acontecer. Mas agora Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou vendo que vocês têm fé. Eu estou vendo que vocês têm amor por todos os santos. Eu estou vendo que vocês têm a expectativa correta acerca do nosso Senhor Jesus Cristo por causa do evangelho que é anunciado a vocês. Esse evangelho que cresce no meio de vocês é o mesmo evangelho que tem crescido no mundo. É o mesmo evangelho. Agora Paulo fala assim: mas olha, desde o dia que eu recebi de vocês a informação de como vocês estão, eu tenho uma oração de ação de graça por causa de vocês, mas eu também tenho orado por coisas que vocês precisam acrescentar ou ter na vida de vocês. A primeira delas, eu oro a Deus para que vocês transbordem. A palavra transbordar, irmãos. Ele não diz sejam cheios. Ele não diz sejam acrescentados. Ele fala de um conhecimento que não cabe num recipiente. Um derramar tão intenso, tão volumoso, que não dá para ficar retido, que não dá para ficar preso, que não dá para guardar. Ele vai sair pelas beiradas, ele vai escoar pelos cantos. A intenção de Deus, irmãos, não é nos dar a medida que nós suportamos, é nos dar uma medida que a gente consiga transbordar, que a gente não tenha controle, irmãos. E ele fala sobre isso, sobre conhecimento da vontade de Deus. Nós somos duramente, fortemente encorajados a apresentar as nossas vontades, as nossas súplicas, mas nós precisamos aprender a ouvir o que é que Deus tem para dizer. Ele fala assim, sobre nós recebemos conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. De nós transbordarmos nisso. De nós sermos cheios. E ele vai dizer em toda sabedoria e todo entendimento espiritual. Ele não está falando de um conhecimento humano. Ele não está falando de um conhecimento natural, ele está falando de algo que vem do alto, algo que Deus dá. É o que Tiago vai dizer, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, não lance em rosto. Então, a primeira coisa, irmãos, que Paulo está orando pelo crescimento deles, é que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. É aquele momento em que a gente deixa de comunicar o que nós precisamos e nós começamos a ouvir o que o céu quer dizer. Nós paramos de apenas dizer as nossas faltas, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas necessidades, confessar os nossos pecados e nós começamos a ouvir o que Deus tem para dizer. É aquele momento, irmãos, em que a nossa comunhão, ela não é só uma mão de ir, mas ela é uma mão que vai, mas ela também é uma mão que vem. É uma oração de súplica, mas é uma revelação. É uma oração de entrega e ao mesmo tempo é uma capacitação. É o momento em que eu vou para Deus e Deus é acessível, Deus é encontrável, Deus é revelado, mas ao mesmo passo que eu vou, o meu coração está aberto para aquilo que os céus quer dizer, para aquilo que o céu quer comunicar, para aquilo que o céu quer fazer. Então Paulo estava dizendo, olha, a minha oração é que vocês abundem, é que vocês transbordem, é que vocês cresçam. E o primeiro passo é que vocês tenham pleno conhecimento, entendimento, sabedoria que vem do alto. Primeira oração do Paulo. E eu chamo isso de degrau, irmãos, porque um degrau leva a outro. Porque agora Paulo vai dizer o seguinte, que uma vez que eles adquiram, que eles vivam essa vida, de conhecimento da vontade de Deus, de entendimento, de sabedoria, ele vai falar do outro degrau. O primeiro degrau vai levar para o segundo degrau. Verso 10. Dessa maneira, que maneira? Sabedoria, entendimento, transbordar de conhecimento de Deus. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do nosso Senhor, para o seu inteiro agrado.
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que ele está dizendo? Uma vez que vocês ouviram a Deus, conhecem a sua vontade, agora vocês podem viver inteiramente para o agrado dele. Sabe uma das coisas mais difíceis no final de ano, irmãos, para aqueles que participam de Amigo Secreto? Comprar alguma coisa para alguém. Não é verdade? Porque você tem uma preocupação que você não sabe se o que você vai comprar vai agradar. Se era realmente o que a pessoa queria. Você não sabe se... Você fica naquilo... Mas... Será que é? Será que vai gostar dessa camiseta? Você fica tentando procurar... Porque como é amigo secreto, você não pode falar, pessoal, tirei você, o que você quer, né? Pelo menos não deveria, tá? Então você fica procurando informações para você comprar o presente que mais agrada. Então você vai lá, então você pergunta para um, você pergunta para o outro, o que ele gosta, o que ele veste, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, né? E tal. Então, e aí você fica tentando também achar informações do seu convívio para você comprar alguma coisa que de fato faz sentido para a pessoa. Porque você não conhece a vontade assim plena dela, você ainda tem uma dúvida. Então você fica naquela angústia de tentar agradar. E como que eu vou agradar? Como que eu vou fazer? Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia vai dizer que nós podemos transbordar de todo o conhecimento da vontade de Deus. E a partir daí a gente pode fazer a nossa vida de uma forma que agrade a Ele. Por quê? Porque você já conhece a vontade dEle. Irmãos, eu não imagino, por exemplo, que alguém vai pedir para você comprar uma comida e falar assim, vai lá e compra uma pizza. Ou compra uma calabresa e você no meio do caminho fala assim, na verdade eu acho que pediu calabresa, mas eu acho que ele gosta mesmo de mussarela. Você não vai fazer isso porque a pessoa já falou que ela quer, ela falou, eu quero calabresa. Não, é que não é, eu achei que não era de fato sua vontade mesmo. Não é, minha vontade é calabresa. Então, irmão, Deus chega pra gente num ato de intimidade, ele fala a vontade dele, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele quer realizar. E a partir daí, irmãos, uma vez que você sabe o que Deus deseja, o que você faz? Você executa, você realiza, você transforma a sua vida naquilo que Deus deseja. E fazendo isso, você vai viver do seu inteiro agrado. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não sei o que Deus quer que eu faça, eu não sei se Deus quer que eu cante, eu não sei se Deus quer que eu pregue, eu não sei se Deus quer que eu vá para missões, eu não sei. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer é que você tenha intimidade com Ele, porque quando você tiver intimidade com Ele, Ele vai dirigir sua vida, e você vai saber a vontade dEle, e você vai transformar a sua vida em algo que agrade a Ele profundamente. Ele fala sobre isso. E ele vai dizer o seguinte, frutificando em toda boa obra. Porque ele vai assim, você só não vai fazer, mas o que você fizer vai crescer. Vai frutificar, vai ampliar, vai reverberar, vai transbordar. Então, irmãos, olha só, o conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, entendimento espiritual, ele vai me levar a uma vida para fazer aquilo que Deus quer que eu faça e viver da forma que Deus quer que eu viva. E eu fazendo isso, vou viver de uma forma agradável a Deus. E quando eu vivo uma vida agradável a Deus, essa vida, ela frutifica. Não é exatamente isso que Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 15? Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi aos outros, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu escolhi vocês. Eu chamei vocês. Eu elegi vocês. Para que vocês possam ir. E a vida de vocês seja uma vida frutífera. E esse fruto permaneça. E Jesus ainda vai dizer mais nessa passagem de João 15, que é a videira. Ele vai dizer, eu sou os ramos, eu sou a videira, vocês são os ramos. E o meu pai é o lavrador. E o que o meu pai faz? Ele limpa. Para quê? Para que vocês deem mais e mais frutos.
Então, uma vida de entendimento é uma vida que vai me fazer produzir segundo a vontade de Deus. E essa vida que agrada a Deus, ela não apenas agrada a Deus, ela frutifica, ela estende, irmão. Ela alcança outras áreas, ela alcança outras pessoas, ela abençoa outras famílias, ela alcança outras cidades, ela alcança outras nações. Por quê? Porque você sabe qual é a vontade de Deus, você está vivendo do inteiro agrado dele, e agora você vai frutificar naquilo que é a vontade de Deus, e Deus vai fazer prosperar. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai ter mais conhecimento de Deus. Ele vai fechar no versos de número 11 e verso número 12. Ele vai dizer o seguinte: assim o que, irmãos? Vocês estão percebendo que ele está fazendo aqui ligações? Entendimento que vai levar uma vida de inteiro agrado de Deus, frutificando, em conhecimento. E aí ele vai levar para um outro nível, um outro degrau da escada. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Nós estamos diante de uma escala de maturidade, irmãos. O que Paulo está propondo à igreja de Colossos é uma escala de maturidade. Aonde que a maturidade começa? No entendimento, no conhecimento da vontade de Deus. E ela avança à medida em que eu conheço a vontade de Deus e eu executo a vontade de Deus na minha vida. Eu sei o que Deus quer, então eu faço o que Deus quer. Deus me chamou para ser santo, então eu vou ser santo. Deus me chamou para ser fiel, eu vou ser fiel. Deus me chamou para ser íntegro, eu vou ser íntegro. Deus me chamou para perseverar na verdade, eu vou perseverar na verdade. Deus me chamou para ensinar o evangelho, eu vou ensinar o evangelho. Deus me chamou para pregar as nações, eu vou pregar as nações. Quando eu faço isso, quando eu transformo conhecimento em prática, quando eu transformo entendimento em vida, eu frutifico. E eu conheço ainda mais a Deus. E isso vai me levar para o outro nível da maturidade, que é o ser firme e o ser alegre. A Bíblia vai dizer, irmão, o salmista vai dizer que os seus mandamentos, para mim, Senhor, não são penosos. Uma das coisas, irmãos, que indica o nosso nível de maturidade é quando a gente começa a reclamar muito das leis de Deus. Irmãos, uma pergunta bem simples para os irmãos. Quem reclama mais da rotina? O pai ou os filhos? Quem reclama mais da rotina? De ter que levantar cedo, de ter que sair de casa, de ter que fazer as atividades? Quem reclama mais? Os pais ou os filhos? Os filhos, irmão. Todo dia o filho sabe que tem que levantar para estudar. Todo dia ele reclama. Não é verdade? Ah, pai, hoje eu não quero ir. Todo dia ele sabe que de segunda a sexta ele vai para a escola. Ele sabe que ele tem que arrumar a cama dele. Ele sabe que ele tem que ajudar na casa. Ele sabe que ele tem que lavar a louça. Ele sabe que ele tem rotina. E ele sempre reclama das mesmas rotinas. O pai, a mãe... Não ache você que o pai e a mãe gostam de tudo que faz. Você acha que o pai gosta de pegar ônibus apertado para o trabalho? Aguentar algumas coisas que tem que aguentar no serviço? Não. Mas você não vê, eu imagino que não, né, irmão? Se você faz isso, então para isso em nome de Jesus a partir de hoje. Eu imagino que você não vê seu pai levantar e falar assim, eu não quero trabalhar. Não. Não deveria. Se isso acontece, irmão, não faz mais isso não. Não deveria. O pai vai lá, levanta e faz. E ele executa. Ele vai lá, ele encara a realidade, ele encara o ônibus, ele encara o chefe, ele encara as atividades, ele encara os problemas. E ele volta para casa. E ele cuida do filho, ele cuida da filha, ele cuida da família. Ele está lá. Não que todo dia é agradável, não que todo dia ele está feliz, não que todo dia é bom. É porque ele é maduro, ele sabe da sua responsabilidade.
E no final do dia ele pode estar quebrado, arrebentado, doído. Mas ele olha para o filho, ele olha para a família e vê que a família tem o que comer, tem teto sobre a cabeça, tem guarda, ele tem estudo, tem um tênis no pé. Ele passa por tudo e no final o que ele diz? Eu sou feliz. Porque meu filho tem onde estudar. Meu filho tem onde comer. A minha família tem um teto sobre a cabeça. Ele passa por tudo, irmãos, por toda a dificuldade da vida. Mas no final do dia ele diz assim, eu sou feliz porque eu tenho uma família abençoada. Ele faz das dores, das angústias, das lutas, das marcas, das cicatrizes, um motivo de alegria. E é isso o evangelho, irmãos. Enquanto a gente ficar reclamando de viver em santidade, de ter vida com Deus, de ter vida de oração, a gente fica batendo com essas coisas, isso é sinal do nosso nível de maturidade, porque o homem, a mulher madura, ela passa por tudo isso, ela ora, ela jejua, ela busca Deus, ela sofre as lutas e no final ela diz, eu sou um homem, eu sou uma mulher feliz, eu sou um crente feliz, porque eu tenho Deus na minha vida, porque Ele tem me capacitado a resistir todas as coisas. Isso é uma escala de maturidade, irmãos. Agora, irmãos, se vir no culto de domingo de manhã, para os irmãos é muito difícil, os irmãos precisam orar a Deus por um grau de maturidade. Se cumprir algumas leis de Deus são extremamente penosos, então você ainda é um filho, é um ruioso, é um imaturo. E eu não estou falando isso para ofender ninguém não, irmãos, porque todo mundo vai passar por esses níveis. Eu quero dizer com essa palavra é te encorajar a buscar um caminho de maturidade. Porque é exatamente isso que Paulo está fazendo. E volto a dizer, irmãos, quando eu digo isso, também não quero dizer que os irmãos não têm nada na vida de Deus. Pelo contrário, Paulo está dizendo, eu dou graça porque vocês já têm coisas em Deus em vocês. Vocês já têm fé. Vocês já têm amor. Vocês já estão manifestando esperança. Mas vocês precisam entender que há um grau para subir, há uma escada de maturidade para alcançar. Vocês precisam ter entendimento da plena vontade de Deus. E quando vocês tiverem pleno entendimento da vontade de Deus, vocês precisam executar essa vontade e viver do inteiro agrado do seu Senhor e Salvador. E vocês vão crescer em conhecimento. E quando isso acontecer, vocês vão ser fortalecidos, vocês vão ser arraigados. Olha a palavra, irmãos, vocês vão ser fortalecidos, vocês vão ser arraigados. E nesse momento vocês vão ficar alegres, vocês vão ficar contentes. E vocês vão dar ação de graça a Deus, por Deus ter capacitado vocês a passar por tudo isso. Então Paulo, irmãos, nos ensina a fazer duas orações. Eu quero fechar dizendo isso. A agradecer por coisas que nós temos. A gente pode não estar no nível que nós desejamos, mas nós temos que reconhecer de coisas que Deus já realizou na nossa vida. E por essas nós temos que aprender a dar graça a Deus. Agradecer ao Senhor. A igreja pode não estar no nível que nós gostaríamos de estar. A gente pode de repente não estar fazendo os trabalhos que nós gostaríamos de fazer, que nós entendemos que são necessários. Mas também não está para dizer que está tudo perdido. Nós precisamos aprender a dar graça a Deus. Pelas coisas que nós já temos visto e ouvido da parte de Deus. Mas nós temos que abrir bem os nossos olhos para o caminho que Deus tem nos proposto de crescimento, de maturidade, de crescimento. E orar por coisas que nós ainda não temos. E orar por estágios que nós ainda não avançamos. Para que a gente avance como igreja, que a gente avance como indivíduo. E no final, a gente se torne inabaláveis, arraigados no Senhor, fiéis em Deus, dando graças a Deus por tudo. Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos orar, irmãos, em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Nós temos tempo, irmãos? Eu queria te propor fazer 2 orações. A gente aplicar aquilo que a gente aprendeu aqui. Vamos dividir em 2 partes. A primeira, agradeça por coisas que você tem. Pode até ser que você tenha uma necessidade urgente, mas traga à sua memória coisas que Deus já te deu, coisas que Deus já fez, pessoas que Deus já colocou ao seu lado, situações que Deus já te livrou, bênçãos que Deus já te alcançou com elas, e faça uma oração de gratidão. Você pode agradecer por uma obra, você pode agradecer pela vida de uma pessoa, você pode agradecer por alguma coisa que você tenha, mas
traga à sua memória coisas que Deus já fez. E depois nós vamos fazer uma segunda oração. Por coisas que a gente reconhece que a gente ainda não tem. E isso, irmãos, é um examinar de si mesmo. Isso é um olhar para dentro e dizer assim, Deus, eu ainda não tenho isso. Você pode chegar e dizer assim, pastor, Deus, eu ainda não sei qual é a sua vontade. Então eu quero abrir meus ouvidos para ouvir. Eu quero abrir meu coração para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O que é que o Senhor quer fazer com a minha vida? Se você já sabe, que você diga, Senhor, que tudo que eu sei daquilo que o Senhor quer fazer da minha vida, que eu coloque em obra, que eu execute. Que eu tire do campo das ideias e eu comece para um campo de prática. E se você já está nesse nível, que você já sabe a vontade de Deus e você já está executando, que você ore a Deus e diga, Senhor, que eu possa ser enraizado, Senhor, e que eu pare de reclamar por cada luta que eu passo. Que eu pare de reclamar por cada coisa que não acontece. Que eu pare de reclamar por cada estágio que não avança. E que eu aprenda a permanecer firme. E em tudo te dar graça, porque o Senhor ainda está comigo e eu ainda estou de pé. Amém? Vamos fazer essas duas orações? Pode fazer um pouquinho para nós, João? Pode ajudar a gente na oração? Primeira oração, vamos agradecer por coisas que temos. Depois eu vou avisar os irmãos. Falei, irmãos, vamos orar pela segunda coisa. E na segunda oração, seja sincero. E peça para Deus te levar nos níveis. Que você se identifique aonde você está nesses níveis. E que você tenha a clareza de orar por essas coisas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Primeira oração, são de graças. Pai, eu te agradeço. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem derramado a sua graça sobre nós, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque durante todos esses anos o Senhor tem sustentado a minha vida e a minha casa. Porque eu tenho visto o Senhor cumprir todas as suas promessas, todas que o Senhor fez para mim, para minha família, eu tenho visto todas se cumprirem integralmente. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelas palavras que o Senhor falou no meu coração, pelas palavras que o Senhor falou pela vida de outras pessoas, que eu vi, Senhor, acontecer, que eu tenho provado disso. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Pai amado. Eu te agradeço pela salvação em Cristo Jesus, pela edificação em sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo, Pai, dos anos quando o Senhor me encontrou. Eu não sou mais o mesmo, Senhor. O Senhor me mudou, o Senhor me santificou, o Senhor me preparou, o Senhor me levantou. O Senhor, ó Pai, tem feito isso. A minha casa já não é mais a mesma, porque o Senhor entrou com graça, o Senhor entrou com salvação. O meu lar já não é mais o mesmo, porque o Senhor cumpriu as suas promessas. Te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter pego a minha vida. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter me encontrado no meu lambo, no meu pecado, e o Senhor ter me chamado, ter me purificado. Eu te agradeço, Pai, porque um dia o Senhor me fez ouvir essa palavra: eu sou a videira verdadeira, e a partir dali, Senhor, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu te agradeço. Eu te agradeço por viver em comunidade. Eu te agradeço por ver a tua obra acontecer na vida dos teus filhos. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me feito um espectador, Pai, das coisas que o Senhor é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu te agradeço por o Senhor ter levantado a minha casa, a minha família, para ser um participante, um colaborador da tua obra. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos enriqueceu, que o Senhor nos abençoou, o Senhor derramou o teu Espírito sobre nós, e o Senhor tem nos capacitado para cooperarmos com a tua vontade. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por fazer parte de uma igreja que projeta contra os lares, que se preocupa com o discipulado, que à medida do possível abraça uns aos outros. Eu te agradeço. E eu oro, Senhor, grato a Ti. Eu reconheço toda a bondade de Deus. Eu reconheço todo o amor que o Senhor tem dispensado sobre nós. Eu te agradeço por toda palavra, todo homem, toda mulher que sobe aqui, abre as escrituras e expõe a palavra. Eu te agradeço por isso, por nós termos homens e mulheres que conhecem a tua palavra e falam da tua palavra, Senhor. Não rodeiam, não inventam, mas amam a tua palavra e pregam a tua palavra, imitam a tua palavra, cantam a tua palavra, ensinam a tua palavra e amam ao Senhor. Obrigado.
Obrigado, Deus. Obrigado por homens e mulheres desta casa que pela vida, pelo tempo que congregam, pelo tempo que servem aqui, são exemplos para a gente. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso. Levanta uma oração de ação de graças, ó Pai, nesta manhã, por todas essas coisas. Pai, nós queremos fazer uma segunda oração nessa manhã. Porque embora a gente tenha bastante coisa para agradecer, nós entendemos que existe um caminho para a gente percorrer. E minha oração, Senhor, nesse momento, é que o Senhor faça da minha vida e da minha família tudo que o Senhor deseja fazer. Pai, tudo que o Senhor quiser fazer da minha vida, da minha casa, faça, Senhor. Tudo que o Senhor desejar fazer na minha vida, para esta igreja, para as nações, para a minha nação, faça, Senhor. Que eu ouça a Tua voz, que eu compreenda a Tua vontade e que eu tenha, Pai, junto com a minha casa, a graça, a ousadia, a coragem de ouvir e executar, Senhor. Que eu tenha graça, a coragem, junto com a minha casa, de fazer tudo que o Senhor deseja, tudo que está no Teu coração, tudo que eu ouvi da Tua boca, eu tenho a graça de fazê-lo, Senhor. Sem murmurações, como um pai e uma mãe madura, Senhor, sem murmurar, sem reclamar, por amor ao Senhor, por amor à Tua palavra, por amor à Tua vontade, que a gente faça tudo sem murmurações, Senhor. Sem reclamar, Senhor, mas que a gente faça com amor a Deus, com amor ao próximo, que a gente te conheça cada dia mais, que a gente execute a Tua vontade com integridade, com fidelidade, com vontade, colocando tudo aos pés do Senhor, entregando tudo ao Senhor, usando de todos os meios, de todos os recursos, de todas as formas para honrá-lo, para agradá-lo, para ser fiel ao Senhor e para cumprir a Tua vontade inteiramente. Fazendo isso, Senhor, sendo homens e mulheres maduras, confiáveis, sustentáveis, arraigadas no Senhor, inabaláveis e alegres, Senhor. Contentes. Senhor, eu tenho visto que algumas pessoas têm se amargurado ao longo do ano na caminhada cristã. Elas têm mais coisas tristes para contar do que alegres. Elas têm mais lamúrios, mais reclamações, mais perdas do que conquistas, do que alegrias, do que vitórias. Elas têm mais marcas traumáticas do que marcas vitoriosas. Isso é sinal do nosso nível de envolvimento e maturidade. A minha oração é que a gente passe pelas lutas, pelas dores, pelas cicatrizes, pelas angústias, pelas faltas, por tudo, mas no final a gente seja feliz, alegre, contente, com uma oração de ação de graças, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer nessa escala de amor, nessa escala de fé, nessa escala de esperança. E no final, sermos firmes e alegres. No final, permanecemos diante do Senhor. No final, estarmos de pé, dando graças a Deus, que nos capacitou, que nos elegeu, que nos fortaleceu, que derramou sobre nós a sua graça, que nos deu a sua palavra, que nos deu o Espírito não por medida e nos fez fiéis até o final. Sabendo que tudo isso não é obra nossa, mas é obra divina. E tudo isso não se produz naturalmente, mas é do céu. É o milagre da salvação. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer em tudo para a glória do Teu nome. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos nessa manhã em nome de Jesus.